Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, o texto vai dizer assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. Por favor, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. A partir do verso 24, uma outra história começa. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ia de mal a pior, piorava. Verso 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu no seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Responderam os discípulos, e Lucas vai dizer que foi Pedro. Os discípulos então disseram: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Quando Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então essa mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E o verso 34, nós podemos ler junto no 3. 1, 2, 3. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Meus irmãos, de vez em quando nós, pastores, ouvimos algumas perguntas que é muito difícil de responder. Essa semana, uma dessas perguntas ressoou aos meus ouvidos. E a pergunta era: pastor, por que eu estou sofrendo há tanto tempo? Por que eu estou sofrendo há tanto tempo? É claro que nós temos uma noção que tempo tem as suas relatividades, certo? 15 minutos é muito ou pouco? Depende. 15 minutos conversando com o seu melhor amigo, sua melhor amiga. É pouco tempo ou muito tempo? É pouco tempo. 15 minutos esperando aquela atendente do telefone que disse que ia passar para outro para resolver um problema do cartão de crédito. 15 minutos é muito ou é pouco? É uma eternidade. É muito tempo. 5 minutos conversando no FaceTime com alguém que você ama. É muito tempo ou pouco tempo? 5 minutos sem respirar. Agora, essa mulher está há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Isso é muito ou pouco? É muito. 12 anos numa situação complicada. E claro, quando nós falamos dessa mulher, a gente precisa voltar um pouco a nossa mente há anos atrás e entender o contexto que ela vivia, que é muito diferente da nossa realidade. Alguns falam que essa mulher ela tinha uma menstruação crônica, constante, mas a gente não deve muito usar a palavra menstruação, porque a palavra menstruação, o nome já diz, né? É o ciclo do mês, né? Esse mens vem de mês. Então, ela tinha uma hemorragia crônica, né? E quando a gente fala essa palavra associando ao mês, né? Você sabe os sintomas de tudo isso. As mulheres sabem, né? TPM. Apesar que homem também tem TPM, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabe que homem tem TPM? A mulher tem a tensão pré-menstrual. O homem tem tensão pré-mensalidades, boletos. Quando começa a chegar as contas, você pode ter certeza, né?
todos os sintomas ele vai ter, né? Vai ficar irritadiço, vai ficar estressado. Por isso, irmã, seja sábia. Sabe aquelas parcelas que você faz lá na Casa Bahia, de 30 vezes? Não faz isso, porque está deixando depois ele preocupado e vai ter muito TPM para ele, tá? Mas eu fecho aspas aqui para encerrar a brincadeira, para tentar levar você a entender o que essa mulher ela vivia. Ela vivia um grande problema físico, sim. Você imagine uma mulher perdendo sangue constantemente. Provavelmente uma mulher anêmica, uma mulher pálida, uma mulher com as suas debilidades físicas. Agora, esse não era o maior problema dela. Se puder colocar na tela, não sei se tem como colocar ali na tela, Levítico 15 e 25, para a gente entender o contexto que essa mulher vivia. Tá? Levítico 15 e 25 vai falar justamente das leis que eram dadas para o povo judeu e que essa mulher, sendo judia, ela tinha que passar. Essa mulher ela tinha um grande problema social. Por quê? Na cultura, uma mulher que tivesse nesse estado, até mesmo as mulheres que têm o ciclo normal de menstruação, elas são consideradas impuras naquele momento. Né? Tanto que os rabinos, os mestres judeus, ele não cumprimenta nenhuma mulher, segurando a mão como nós fazemos aqui. Por quê? Porque ele não sabe se a mulher está no ciclo ou não. É interessante que quando você vai em algumas cidades, lá em Israel, como Tiberíades, independente do hotel que você ficar, você vai perceber que as camas de casais, elas são 2 camas solteiras juntas. Por quê? Porque se o hóspede é um judeu daqueles ortodoxos, aqueles que seguem firme a religião, e a mulher está no período menstrual, eles separam, porque eles consideram as mulheres impuras nesse momento. É um monte de coisa assim. Agora, olha só, o que Levítico 15, 25, 26, 27 vai dizer. A mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a separação, todos os dias do fluxo a sua imundície será imunda. Essa versão está querendo dizer, ela está numa condição de impureza. Pode passar o outro versículo. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama de sua separação. E todas as coisas sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. O que o verso está dizendo? A cama que ela deitar é considerada impura. O sofá que ela sentar é considerado impuro. As pessoas que ela tocar são consideradas impuras. Então tinha todo um sistema de regra que já da lei de Moisés vinha, só que os estudiosos da época e os rabinos estreitaram e colocaram muito mais leis. Então, tenta imaginar como que era a vida dessa mulher há 12 anos. É claro, não sabemos se essa mulher era casada ou não. Se fosse casada, 12 anos a intimidade do casal estava comprometida. O casamento estava, sim, sendo afetado. Se ela fosse solteira, ela tinha uma convicção, não ia casar enquanto não resolvesse esse problema. Não é então só o problema físico, não é só o problema social, não é só o problema familiar. Tinha também o problema religioso. Essa mulher não poderia, em momento algum, aproximar-se do templo. Essa mulher não poderia, em momento algum, chegar numa sinagoga para adorar o seu Deus e receber palavras de edificação. Pensa numa situação complexa que essa mulher vivia. E o texto vai dizer que Jesus, então, havia acabado de expulsar demônios lá dos Gadarenos, que você conhece aquela história. Jesus foi expulso daquela região, porque ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos, e os porcos se lançaram ao mar, e houve um prejuízo financeiro, então expulsaram Jesus de lá, e Jesus vai para aquela praia que eu mostrei para vocês, ali na região de Cafarnaum, e lá então Jairo, que era o chefe da sinagoga, abrindo mão de muita coisa, vem pedir socorro porque a filha dele estava morrendo, mas nesse interim, essa mulher se encontra com Jesus. 12 anos padecendo, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do que Jesus fazia. E é interessante que o texto vai falar alguns detalhes sobre essa mulher que você leu. Depois, se puder colocar ali para a gente de novo, lá no Marcos capítulo 5,
Marcos capítulo 5, alguns versículos vão dizer, e o verso 26 vai dizer que ela era uma mulher que tinha até posses, mas havia gastado tudo com a medicina da época, sem encontrar a solução. Pelo contrário, o quadro dela, naquele momento que encontra Jesus, estava ainda pior. Mas quando eu leio essa frase, dizendo que ela sofria há 12 anos, mas foi mesmo assim encontrar Jesus, eu vejo nessa mulher, e nas informações que eu tenho sobre ela, resposta para a pergunta que me fizeram: pastor, por que eu estou sofrendo há tanto tempo e o que eu devo fazer? E aqui o tema dessa mensagem: o que fazer quando os problemas persistem? Primeira coisa que você precisa fazer é continuar, é perseverar. Aquela mulher que sofria há tanto tempo, ela buscou todos os recursos possíveis que ela tinha. Ela gastou o seu dinheiro buscando a solução. Bem provável que tinha se frustrado muito, porque o texto diz que ela havia já muito padecido e sofrido por causa daquilo. Mas ela continuava acreditando que encontraria uma solução para o seu problema. Então ela continuava. E você precisa começar a entender o recado de Deus sobre a sua vida. Por quê? É bem provável que você não está sofrendo dessa hemorragia constante. Mas essa pergunta já passou muitas vezes na sua mente. Por quê? Há tanto tempo isso está dando errado na minha vida. Por quê? Eu vou na igreja, eu faço campanha, eu clamo ao Senhor e isso não se resolve. Porque os dias passam, sai mês e entra mês, sai ano e entra ano, e eu continuo padecendo com essa angústia, com essa síndrome do pânico, com essa depressão, com esse problema familiar, com esse problema físico, com essa desgraça de problema financeiro. É bem provável que muitas vezes você fez essa pergunta, e você, quem sabe, já deu a resposta. Não sei o que fazer, estou pensando em desistir, vou chutar o pau da barraca, mas a voz do Espírito Santo hoje faz você olhar para esse texto, e a voz do Espírito Santo te dá aqui uma orientação, mesmo quando os problemas persistem. Continua, não desanima. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e apertar e dizer: ei, continua, não desanima. Até porque eu acredito que, como essa mulher, você já muito sofreu, você já muito se estressou procurando uma solução. Quem sabe você muito se frustrou com gente que quando começou esse problema estava contigo, mas o problema perseverou e se afastaram de você. Quem sabe gente que você confiava, gente que você até amava, viraram as costas para você nesses momentos que você mais precisava. Independente disso, você ainda está aqui. Você está aqui ainda apertando a mão de quem está do seu lado. Você está aqui ainda cantando ao Senhor. Você está aqui buscando uma solução. Porque eu sei que no fundo do teu coração você tem uma certeza: esse quadro não é a minha condição final. Há algo muito melhor para acontecer. E se você crê nisso, eu quero te incentivar a alimentar essa tua fé, alimentar e fortalecer essa tua crença, porque nós temos certeza que Deus não nos fez para padecer em condições desastrosas, frustrantes e agoniantes. Deus nos fez para coisas excelentes. Deus te fez para coisas excelentes. Essa mulher, ela não queria ficar naquela condição. E ela continuou lutando, buscando, até receber a sua bênção. Falei que tempo é algo relativo, e quem sabe, quando eu falei de um sofrimento que você tem, você lembrou de alguns meses. Mas tem gente aqui que já está há anos. Tem gente aqui, quem sabe, está há décadas sofrendo de problemas, pedindo uma solução, clamando aos céus. Hoje mesmo, numa conversa com alguém, no atendimento, eu falava sobre o tempo.
Como nós, cristãos, nós lemos a Bíblia de uma maneira tão superficial que nós não paramos para ver que todos os heróis e heroínas da fé sofreram bastante e tiveram que ser pacientes em alguns momentos concernente ao tempo. A gente fala do pai da fé, Abraão, que recebeu uma promessa de ser pai de multidões, mas a gente não consegue, quem sabe, encarnar o que é esperar 25 anos para que a promessa se realize. Sabe o que é 25 anos? Você ser chamado de pai exaltado e depois pai de multidão sem ter um filho, quem sabe sendo zombado, desprezado, ridicularizado, mas perseverante. Eu creio que a minha bênção vai chegar. A gente não para pensar que o José levado para o Egito, que depois se torna governador, quando era menino ele sonhou com isso. E ele tinha convicção e certeza que um dia o seu sonho ia realizar. Agora, ele precisou ser traído pelos irmãos, levado para o Egito como escravo, trabalhou pra caramba, limpou muita fossa, depois foi mais uma vez traído e enganado pela esposa de Potifar, é preso. Entre o sonho e o governo, são pelo menos uns 13 anos. É muito tempo de sofrimento, mas perseverou. Você já parou para pensar em Davi? Como ele foi exaltado diante dos seus irmãos ao ser ungido. Samuel chega lá para ungir o novo rei e passa todos, nenhum até tem mais alguém? O menininho Davi. 17 anos, 18 anos talvez, apacentando ovelhas, fedendo ovelhas, mas ele vem, é honrado, sai dali, um tempo depois, mata o gigante Golias. Uau! Sabe que você já parou para pensar que, mesmo sendo ungido e conhecido como um grande guerreiro por ter matado Golias, ele sai fugido, porque Saul fica com inveja. E não estou falando de 1 ano, 2 anos, em torno de uns 10 anos para mais, sendo caçado como bandido. Teve momentos que Saul enviou 3.000 homens para pegar Davi, o camarada ungido, escolhido do Senhor. Foi para o deserto do Negev, aonde água é muito escassa, mas lá ele perseverava diante de Deus, mesmo em lágrimas, mesmo no meio da dor, perseverava. A gente começa a olhar as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer até o seu cumprimento, tem um espaço. O que nós não podemos fazer é desanimar. Eu tenho certeza que você, que já se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus e teve uma experiência com o Espírito Santo, há um chamado no teu coração. Deus te escolheu para algo nobre. Deus fez uma promessa para você, mas aqui eu quero te alertar, para que você não venha desanimar. Persevera, mesmo em meio à dor. Tentou de um jeito, tenta do outro. Tentou do outro, tenta daquele outro, se não deu certo, mas vai chegar um dia onde você vai se encontrar com a tua bênção e o milagre vai acontecer. Persevera, persevera, continue. O que eu devo fazer, pastor Lediel, com esse problema que não se resolve? Continua firme, porque Deus vai te honrar. Segunda coisa, acredite em Cristo Jesus, que Ele é a solução para todos. Eu olho para a história dessa mulher e, assim, é claro que a gente que não sente, quem sabe a gente consegue supor, imaginar, mas sabe o que é 12 anos? Vai um mês no médico, não dá certo, gasta dinheiro, vai no outro, procura uma solução, uma curandeira, alguém, é humilhada aqui, é enganada ali, encontra um bom profissional da época, mas não tem a solução. 12 anos buscando. É bem provável que ela também ouviu falar de sacerdotes, de profetas que passaram, e de repente ela ouve falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres. Ela não virou as costas dizendo: desisti, não acredito mais em ninguém. Aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Não caio mais nessa. Ela resolveu acreditar. E isso foi um grande passo para a sua vitória e para a sua bênção. Ei, escuta o que eu vou te dizer aqui. Se tem um grande perigo
que nós corremos de comprometer aquilo que Deus tem reservado para nós é quando nós, literalmente, colocamos tudo no mesmo saco e achamos que todas as pessoas são iguais, que todos os relacionamentos são iguais, que tudo é igual. A gente generaliza tudo e a gente começa a desacreditar naquilo que Deus tem reservado para nós e comprometer as bênçãos dele. Por exemplo, há anos você sonhou com uma família feliz, com um casamento de um amor verdadeiro, com cumplicidade e entrega total, só que você se frustrou no relacionamento, e daí você começa a generalizar: todos os homens não prestam, todas as mulheres não prestam porque são interesseiras. E assim você começa a generalizar quando você precisa ainda continuar acreditando, porque as promessas do Senhor não caem por terra. Você tentou empreender, porque tinha algo ardendo no teu coração, mas você fracassou. E daí você generaliza: não nasci para isso, não vai dar certo. No Brasil não tem como empreender e ser um profissional autônomo, um empresário. Ei, cuidado, porque você pode estar comprometendo algo que Deus colocou no teu coração. Aquela mulher, mesmo se frustrando ano após ano, ela ainda acreditava. E quando ouviu falar de Jesus, ela disse: vou me encontrar com Ele. E como é lindo ver que Jesus, Ele é a solução para todos, porque nós temos aqui, é interessante, né? Opostos buscando Jesus. Nós temos Jairo, um homem que há 12 anos sorria vendo a sua menininha crescer, porque ela tinha 12 anos. E no outro lado temos uma mulher que há 12 anos sofria com essa hemorragia. Nós temos Jairo, um homem rico. Essa mulher estava na condição pobre, porque perdera todo o dinheiro. Nós temos Jairo, uma pessoa conhecida e respeitada na sociedade. Do outro lado, nós temos uma mulher anônima, que a gente nem sabe o nome. Alguns acreditam que era Verônica ou Berenice, conforme a tradição do 3º século, mas não sabemos o nome, uma mulher anônima. Nós temos Jairo, um líder religioso, e nós temos também essa mulher excluída da sua religiosidade. Nós temos Jairo, que aproxima-se do Senhor pela frente, se prostra e todos, o Jairo. E nós temos essa mulher que o texto diz que ela se esconde tanto que ela vai por trás, nem toca em Jesus, que é só tocar nas vestes. Dois opostos procurando Jesus. E o interessante é que Jesus acolhe a ambos. Jesus acolhe a todos. É por isso que você precisa acreditar e confiar no que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida, independente do seu contexto. Eu não venho, pastor Lediel, de uma família que tem tradição na espiritualidade, que era frequentadores da Assembleia de Deus. Eu não vim de uma família que valoriza as coisas sagradas. Eu vim de uma família rebelde, eu vim de uma família viciada, eu vim de uma família onde muitos estão presos. Pastor Lediel, eu não nasci no berço de ouro, eu nasci na miséria. Independente de onde você nasceu, se é rico, se é pobre, se está empregado, desempregado, se você tem uma poupança recheada ou se a tua poupança está vermelha e vazia, não sei. O que eu posso te dizer e eu posso te garantir é que o Senhor, Ele abre os braços para todos. Se você confia e se você o procurar, você pode ter certeza absoluta, Deus vai te receber de braços abertos. E Ele tem solução para os nossos problemas. Essa mulher resolveu acreditar em Jesus e foi até Ele. E o texto vai dizer que ela dá um passo de coragem. Na mente dela, ela intencionava não contaminar Jesus, porque o texto diz que a intenção dela em momento algum foi tocar em Jesus. Ela queria só tocar na roupa de Jesus. E a fé dela era tanta que ela imaginava que se tocar na roupa de Jesus, ela seria curada. E o texto vai dizer que ela faz isso. E o verso 29 é fantástico. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre daquele sofrimento. Agora, já parou para pensar nos passos de coragem, ousadia e fé que essa mulher dá? Ela corria o risco
de não apenas ser desprezada se fosse descoberta, porque era uma mulher impura, no meio da multidão, encostando em todo mundo, ela não apenas seria desprezada, mas ela corria um risco de até ser apedrejada. Ela seria agredida fisicamente. Ela correu esse risco. E é interessante que ela se expõe. Com ousadia, com coragem, ela vai até Jesus para receber a cura, ela se expõe. E daí eu imagino a cena. Ela toca em Jesus. Na hora, Jesus diz: alguém me tocou. Os discípulos, e Lucas vai dizer que é Pedro, começam a questionar: mas Jesus, tem uma multidão te apertando, tem uma multidão te aglomerada aqui, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim eu senti sair poder, sair virtude. Eu imagino a cena, aquela mulher que queria ficar escondida, então ela se manifesta. E o texto diz que ela se prostra aos pés de Jesus, ela conta a sua história, e você imagina essa mulher contando a história, 12 anos impura no meio da multidão. Quem sabe a multidão começou a se afastar, e a multidão começou a imaginar já nos rituais de purificação que eles teriam que fazer naquela semana, porque se ela estava no meio da multidão, alguns haviam encostado nela. Só que Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com aquela vida. Ela já tinha recebido a cura física, mas Jesus queria algo mais. E por isso Jesus pede para ela se manifestar. E quando ela dá esse passo de coragem, mesmo correndo risco, ela se manifesta, Jesus cura a alma dela. Porque o texto vai dizer, e se puder colocar na tela, ali no verso 34, Jesus chama ela de filha. Filha. Procura no Evangelho quantas vezes Jesus chama alguém de filho ou filha. E você vai ver que Jesus estava com uma palavra só, filha, resgatando o valor daquela mulher, demonstrando amor para com ela e sarando a alma dela. Quem é pai aqui? Quem é pai? Eu sou pai de uma menina. Cara, mexeu com ela, mexeu comigo. Mexeu com ela, mexeu comigo. Talvez alguns ali pensavam em repudiar aquela mulher e apedrejar. Jesus joga isso por terra. Filha, você tem lugar na família de Deus. Há um propósito maior do que essa cura física. Há uma restauração de alma. Eu não sei se você já foi desprezado. É bem provável que você já foi desprezado. Alguns, dentro da própria casa, quando um pai ou uma mãe, por falta de sabedoria, valoriza mais o irmão do que você. Coisa que acontece. Ou talvez na empresa, você já sentiu aquelas alfinetadas de desprezo, zombaria, gente falando a teu respeito. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? 12 anos. Aonde essa mulher chegava, quem a conhecia se afastava, imunda. Sabe o que é se sentar num lugar e quando você sair eles têm que detetizar aquela cadeira? Como que você se sente? A alma daquela mulher estava dilacerada, mas ela tinha um lugar no coração de Deus. Para as pessoas é imunda, para as pessoas não presta, para as pessoas deve estar debaixo de maldição. Para Deus é filha, filha, filha. Essa palavra curou ela. E daí eu pergunto para você, vamos caminhar 2000 anos, século 21, AD Blue, quinta-feira, 30 de maio de 2019. Você está aqui. O que está tendo mais peso no teu coração? As palavras de desprezo, de abandono, ou o pai
que já perdoou os teus pecados, morreu na cruz para te salvar, para que você fizesse parte da família de Deus, e Ele chama você de filha, de filho. Você está dando valor para isso? Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, aquela síndrome do filho mais velho, lá na parábola do filho pródigo, estou contigo há tanto tempo e nunca me deste nada, tudo isso cai por terra, porque quando a gente encontra o nosso lugar em Deus, a gente sabe que a opinião dos outros está abaixo da opinião de Deus a meu respeito. Eu sei que eu sou amado, que nele eu tenho um lugar, nele eu tenho consolo, eu tenho proteção, eu tenho aceitação. E daí você não fica mendigando amor dos outros, reconhecimento dos outros. Porque se alguém não te reconheceu, não te amou, não te valorizou, você não precisa desconstruir quem você é para ficar buscando essas migalhas de reconhecimento. Ei, o Pai te ama. O Pai te ama. É filho, é filha. Independente se alguém acha os meus filhos bonito, feio, rebelde, desobediente, sei lá mais o que, é meu filho, eu amo, é minha filha, eu amo, independente do que você pensa sobre ele. Filha. E não ficou só na cura da alma. A tua fé te salvou. Tanto tempo sem congregar, tanto tempo sem ouvir a palavra, tanto tempo se sentindo pecaminosa, vai em paz, a tua fé te salvou. Quando a gente para olhar isso, dá um nó teológico, sério, dá um nó teológico. Jesus não tinha ido para a cruz, o véu ainda não tinha sido rasgado, essa noção de filha e de salvação não estava bem definida ainda. Para aquela mulher estava. A tua fé te salvou. Não fala algo do futuro, a tua fé te salvará. Jesus está lá na cruz, tem um ladrão do lado dele, se lembra? Que reconhece que mesmo Jesus todo ensanguentado tinha um reino. Lembra-se de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala do futuro, mesmo para ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas estarás. Para ela não. A tua fé te salvou. Há resgate completo para você. Resolução da espiritualidade dessa mulher. Agora, como que ela obteve isso? A cura da alma e a cura espiritual, ou a salvação espiritual. Sabe por quê? Porque ela deu esse passo de coragem. Ela poderia muito bem ter recebido a cura porque ela toca, e o texto vai dizer, imediatamente ela sentiu que estava curada. Jesus também sentiu que saiu o poder dele. Ela ficou quietinha. Estou indo embora, vou vazar, para não dar problema. Só que daí Jesus não queria só isso. Por isso que Jesus pergunta quem me tocou. E daí vem esse passo de ousadia e coragem dessa mulher. Sabe o que é isso? É uma atitude ousada. Porque ela estava correndo risco. Fui eu te toquei, porque eu tinha certeza que se tocasse, eu seria curado. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu quero que você saia daqui entendendo algo. Você tem buscado uma cura no corpo? Você tem buscado uma intervenção divina nas suas finanças? Amém. Tudo isso é muito bom. Agora, eu quero aqui te alertar para algo muito importante. Quando você toma atitudes ousadas diante de Deus, é aí que você destrava recompensas poderosas para a sua vida. Eu vou repetir isso. Atitudes ousadas diante de Deus destravam recompensas poderosas. É por isso que o outro personagem, Jairo, ele vai ver a ressurreição da sua filha um pouco mais depois. Sabe por quê?
porque ele está abrindo mão de ser chefe de sinagoga. O pessoal da religião na época não gostaram de Jesus. Ele era o chefe da sinagoga. E ele não tem vergonha de publicamente se prostrar diante de Jesus e dizer: preciso da tua ajuda. Ele vai ver algo surpreendente depois. Você já parou para pensar que tinha uma multidão ali? Uma multidão. O texto deixa bem claro, uma multidão te aglomera aqui, está todo mundo te apertando. Agora, só 2 pessoas receberam a intervenção divina. E das que tocaram em Jesus, só ela recebeu a virtude e o poder que saiu do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Para nós finalizarmos, você não pode se conformar em estar no meio da multidão. Você não pode se conformar toda quinta, todo domingo, toda semana, sentar apenas nesses bancos e ouvir falar de Jesus. Você não pode se conformar em ser mais um dado estatístico daqueles que acreditam em Jesus. Você não pode. Porque o Senhor está desejoso de deixar que a virtude dele saia para você. Você precisa dar um toque de fé, de ousadia, coragem, determinação, convicção que o Senhor tem algo para você. Ouse, creia e persevere. Essa é a resposta para a pergunta: pastor, o que eu devo fazer quando o problema persiste? Você faz isso, você continua, você acredite e você dê um passo de ousadia. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Se coloque em pé. Quero orar por você. Nenhuma palavra que nós ouvimos aqui é por acaso. Ou é para alguém que não estava aqui, é para você. As palavras servem para fortalecer a sua fé. Se você pegar o texto que nós lemos, você vai ver que aquela mulher despertou uma fé porque ela ouviu falar do que Jesus fazia. Hoje você ouviu a história dela, o que Jesus fez na vida dela. Se tem fé no teu coração de que algo hoje pode acontecer, esse toque especial, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Só você que crê. Se você está lá na galeria, vai lá na plataforma, que os obreiros vão estar orando por você. Venha dar esse toque de fé. Aleluia. Aleluia. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Jesus, nós queremos te tocar. Não aquele
toque qualquer da multidão, mas nós queremos te tocar com fé. Muitas vezes nós fizemos essa pergunta: por que isso não se soluciona? Por que continua assim? O que nós devemos fazer? Hoje a tua palavra veio aos nossos corações como resposta, Senhor. Nós estamos aqui assumindo um posicionamento diante de Ti de continuar. Nós vamos perseverar porque nós entendemos que esse sofrimento não é a nossa condição final. Não. Nós cremos em Ti, Senhor, e sabemos que há uma solução em Ti, há uma esperança em Ti. Nós sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos encontrar o milagre que nós precisamos. E é na Tua direção que os nossos olhos estão, e é na Tua direção que as nossas mãos vão. É diante de Ti que nós estamos, Senhor, porque nós precisamos que a Tua virtude saia quando nós te tocamos. Ouça, Senhor, o clamor de cada vida que aqui está. Ouça o clamor, Senhor, dessa pessoa que precisa de uma cura no corpo. Olha para esta pessoa que precisa de uma cura na alma. Deus, essa depressão não é o quadro final. Essa síndrome não é o quadro final. E essa doença não é o quadro final. Esse conflito familiar não é o quadro final. Nós cremos em uma solução em Ti, Senhor. E nós pedimos que a Tua graça seja derramada sobre nós, que o Teu favor nos alcance, que a Tua virtude nos agracie nessa noite aqui. Intervenha, Senhor. Intervenha, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Socorra-nos, Senhor. Mas nós continuamos acreditando em Ti. Eu quero ministrar a Tua bênção sobre cada vida que aqui está, sobre cada problema que aqui está. Nós perseveramos aos Teus pés, crendo sim que Tu és a cura, crendo sim que Tu és a vida, crendo sim, Senhor, que Tu és tudo para nós, é o que precisamos. Eu quero clamar pelo Teu favor sobre cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.